A única coisa entre você e os seus sonhos é a história que você continua contando para você mesmo. Não é possível que você continue contando essa história. É hora de mudar. Vamos falar sobre isso, do que você realmente deseja e o que a gente pode fazer para alcançar. Olá, amigos, é uma grande alegria falar com todos vocês. Sejam bem-vindos ao 49º episódio Por que Falar sobre o Dinheiro. Eu sou Augusto Fernandes e te ensino a sair das suas dívidas e se tornar um investidor. E é uma grande alegria compartilhar esse conhecimento com você. Hoje eu quero falar sobre a luz no fim do túnel para economizar dinheiro. Muita gente diz assim: olha, eu não consigo achar uma luz no fim do túnel. Será que é possível economizar dinheiro? Mesmo pessoas que têm grandes rendas ou uma renda relativa, que tem salário, ou se sentem assim, sem esperança, sem possibilidade, desanimado, principalmente porque a questão que envolve a falta de dinheiro é uma sensação de impotência. E mesmo na fase adulta, principalmente, é uma sensação de impotência em relação às finanças e principalmente não sabe como tomar medidas concretas que possam mudar essa situação. É muito comum que as pessoas pensem que para poder economizar dinheiro tem que cortar tudo, tem que ir para a parte mais dolorosa, tem que ter uns planos mirabolantes, tem que seguir regras como semelhante àquelas dietas que são insuportáveis. Ninguém gosta de fazer dieta. Lógico, salvo aquelas pessoas que já têm um processo educacional muito grande, que já estão em outro patamar, mas a grande maioria de nós detestamos dieta, não sentimos vontade para isso. Então, muitas pessoas pensam que é preciso fazer, para fazer um orçamento, é preciso fazer uma coisa muito rebuscada, uma coisa muito elaborada. A palavra orçamento já dói no ouvido de muita gente, mas o orçamento realista é uma coisa muito simples. Tudo que você ganha, tudo que você faz, e a gente vai te ensinar aqui com perguntas claras para chegar. E a grande questão aqui é o que você quer, qual que é o seu real objetivo. Então a gente vai chegar aqui com perguntas, no meio lá da live aqui eu vou fazer 10 perguntas de como você pode fazer esse orçamento, fazer esta questão de economizar dinheiro mais simples e mais fácil. Você vai descobrir, porque o grande bacana das perguntas poderosas no coaching integral sistêmico ao qual faço parte desde 2015, para mim foi muito aliviante saber que eu não preciso dar a regra, dar a receita, mas com perguntas, é isso que nasceu a doutrina de Sócrates. Com perguntas o conhecimento brota dentro de você e só você sabe quais são as suas prioridades, só você sabe o que lhe deixa bem, só você sabe o que você quer. Mas ao mesmo tempo isso é uma grande armadilha, porque você conta umas histórias para você, assim, todos nós somos assim, muitos de nós, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, economizar dinheiro. Muita gente conta uma história do que é inviável, do que é impossível, do que é improvável, e de que isso é para quem tem dinheiro já. Só quem consegue economizar dinheiro é quem já tem. E esta é uma grande falácia, é uma grande bobagem, uma grande asneira que você conta, o que você pensa, o que as pessoas na sua geral imaginam. Eu sei que a sua situação financeira pode ser desanimadora, eu já passei por isso, e a gente tem que estar sempre vigilante para não voltar. E mudar pode ser a partir de algumas ações, mas tem que ter coragem para tomar e tem que ter um direcionamento certo, objetivos financeiros claros. E hoje eu vou te ensinar aqui como você traçar esses objetivos, como você traçar estas questões mais diretamente para você. Uma das coisas que inspiram todos nós, quando a gente assiste um filme, uma peça de teatro, quando conversa com alguém, são histórias inspiradoras, histórias de pessoas que já conseguiram superar as dificuldades financeiras, que já conseguiram ter estabilidade ou equilíbrio financeiro e que conseguem de alguma forma mostrar para nós, ainda que a gente fique dizendo isso não é para mim, que são possíveis. Recentemente eu falei aqui a história do catador de lixo, que se tornou um grande empresário pela positividade, pela mentalidade. Se você não conhece aí a história do
do Geraldo Rufino, tem um TED dele, 18 minutos aqui em Fortaleza, que fala muito bem, ele contando a história dele, é muito bom. E lembrando que toda segunda-feira, pelas 7 da manhã, ele está lá numa live, dando a sua experiência. Você sabe que o Gustavo Cerbasi, tem um livro dele aqui, não sei se está aqui pertinho, tá, vou te mostrar. O Gustavo Cerbasi, ele é o pai, digo assim, ele é eu digo sempre que ele é um unicórnio dos investimentos brasileiros, pelo menos da educação financeira brasileira. Ele foi um dos que começaram isso. Ele tem vários livros, um desses é Investimentos Inteligentes. Ele é um ícone, né? Mas você tem vídeos deles, nossa, ele tem zilhões de vídeos. Gustavo já se aposentou depois que chegou ao patamar de mais de 150 milhões em renda e em patrimônio. Ele já se aposentou, mas continua aí nos seus vídeos, nas suas postagens e tudo mais. Hoje ele prioriza a sua família, um outro projeto, mas ele não mais vende cursos online. Tem os seus livros, naturalmente. E ele tem uma história inspiradora. Hoje eu postei aqui aquele filme do Leandro Hassum, da Danielle Winitz, que fala sobre a sorte, né? Até que a sorte nos separe. Tem 3 filmes, uma franquia fantástica, você pode assistir. E é justamente um casal que acerta na loteria e no dia seguinte ficam ricos e tem uma grande epifania, começam a gastar tudo e isso é que é interessante, ensina sobre hábitos financeiros. Eu fiz um post hoje, você vai lá ver, tá? E a ideia aqui é te oferecer alguns recursos, principalmente as perguntas e algumas ferramentas, alguns sites, podcasts. Vou te dar aqui, hoje eu descobri alguns recursos fantásticos, alguns podcasts, livros e sites que vão te ajudar. Então o Sebastião diz assim, que a maior armadilha é a desinformação, o desconhecimento. As pessoas desconhecem ou não têm coragem de enfrentar isso e simplesmente não tentam. E é isso que a gente quer te mudar hoje aqui, que é possível economizar dinheiro. A gente vai te lembrar isso constantemente com algumas ideias que nós vamos compartilhar aqui com você. Vamos lá. Muitos de nós, ou muitas pessoas, estão lutando para pagar suas contas mensais, ficando cada vez mais endividados. E uma das armadilhas que as pessoas fazem é pegar um empréstimo para pagar outro. Não faça isso, você não vai resolver essa situação. Para pagar incêndio, a gente já fala isso. Um outro é se desfazer do seu patrimônio para pagar dívida. Também não faça isso. Não vai te ajudar. O patrimônio que te deu tanto sacrifício conquistar, não desfaça. Negocie com os credores para se não desfazer dos seus patrimônios. E a gente tem a missão aqui de fortalecer a sua mente, tirar esse sentimento, essa sensação de impotência, tirar essa angústia de você e dizer que sim, é suficiente, é possível e você consegue atingir as suas metas. Bastante que você comece pelo menos a idealizar e a formatar isso. E uma das questões interessantes que muita gente acha que não vai conseguir, muita gente acha que não é possível, mas é possível sim. Então eu gostaria de reforçar essa ideia que apesar da sua situação financeira estar difícil, não existe dívida impagável. Não existe. Não existe dívida impagável, não existe situação financeira que não possa mudar com a vontade, com o planejamento, com a organização, com a força, com a persistência, com a disciplina e com absolutamente certeza de que você consegue mudar a sua situação. E a gente vai te falar sobre isso. Alcançar tão sonhado equilíbrio financeiro que muitas pessoas chamam estabilidade financeira. Muitas vezes a gente pensa que tem que fazer grandes mudanças, sabe, coisas mirabolantes. Não precisa. Pequenas mudanças, a gente falou um pouco na live de ontem, pode fazer grande diferença ao longo prazo. E é isto que vai. Algumas pessoas pensam que economizar precisa de algo muito grande. Não. Eu lembro que eu comecei a economizar R$16.
foi justamente quando o real mudou em 94, foi quando assim esclareceu mais a minha mente e eu entendi o poder da moeda, naquela transformação da URV para reais, e aquele dinheiro velho que virou URV e depois virou real nessa transição. E meus primeiros 16 reais eu fiquei encantado, e foi com isso que eu abri a minha primeira conta de investimento com 16 reais em junho de 1994. De lá para cá a gente vem mudando essa situação. Então, com um plano sólido, com uma visualização, com estratégia para compor a sua verba de emergência, a gente vai falar sobre isso, você vai ter equilíbrio financeiro e vai conseguir o bem-estar emocional. O importante é você visualizar isso, começar a visualizar seu bem-estar emocional, começar a visualizar você saindo do sufoco, começar a visualizar você organizando as suas finanças, você tendo um aspecto de vida melhor. Hoje eu descobri, por exemplo, que a Mel Robbins, que é a esposa do Tony Robbins, eu não sabia. A mulher faz palestras há mais de 20 anos, quase 30 anos. E é fantástico. Esse casal aí, nossa senhora, é só perfeito. E eu acho que o Sebastião mostrou assim, casal inteligente enriquece junto. Eu não li, mas é um dos clássicos e é o que inspirou o livro. Ele deve ter inspirado no casal Robbins, porque a mulher é fantástica. Eu assisti um TED dela hoje, que fala assim, mais ou menos. Ela diz assim, sabe qual é a culpa de tudo isso que a gente vive quando você não está satisfeito com a sua vida financeira, por exemplo? Eu estou puxando aqui para o lado financeiro, eu falo para o aspecto geral da vida. É da palavra tudo bem, né, que em inglês é fine. É por conta dessa palavra tudo bem que você fica sem ação, que você não age. Está tudo bem você não realizar seus sonhos, está tudo bem você não fazer a sua viagem dos sonhos, está tudo bem você nunca ter ido a Paris, está tudo bem a sua mãe e seu pai ser do jeito que são, está tudo bem você não conseguir o que você quer, está tudo bem você ter essa mesma rotina, ter essa mesma monotonia. Não é rotina, a rotina é positiva, a monotonia é que adoece, é que dá tédio, é que envelhece, é que deixa a gente para baixo. Então, tá tudo bem, e esse fato de tá tudo bem é o que nos aprisiona no marasmo e na pequenez e nos impede de ter uma vida extraordinária, nos impede de ter uma vida mais abundante, porque via da regra nós não sentimos vontade de nada. O ser humano, ele tende à inércia. O ser humano, se você der um sofá, uma televisão e comida, não precisa mais nada, ele não sai do sofá. E hoje com os streams, a vida ficou muito fácil. Você passar 10 horas assistindo uma série. Seja sincero, você já passou 10 horas assistindo uma série, como qualquer um de nós, 10 capítulos seguidos. A gente vai falar mais sobre isso. Existem, gente, muitos livros que podem nos tirar disso. O Homem Mais Rico da Babilônia, o Pai Rico, o Pai Pobre, são os clássicos, né? E tantos outros. Existem decisões que podem ser tomadas que vai nos levar certamente para outros patrimônios, para outro nível de vida. A grande questão está nas decisões que tomamos, nas escolhas que tomamos. Hoje eu vou te dar aqui uma estratégia que a gente usa há anos e que funciona. E essa estratégia está justamente no teu poder de escolha, na tua poder de decisões. Fica mais um pouquinho aí no vídeo que eu vou te falar dessa estratégia. Todos nós podemos buscar ajuda em caso de não conseguir sozinho. Tá certo? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, a gente não sente vontade, ninguém sente vontade de economizar, ninguém conhece assim, hoje eu vou economizar tanto. Pouca gente, hoje eu vou para a academia, hoje eu vou entrar naquela dieta. Ninguém sente vontade de fazer verdadeiramente as coisas, porque não dá disposição mental, isso não nasce natural na gente. E uma das sugestões para mudar isso é usar a força física. A força física vai nos ajudar a ter vontade. Por exemplo,
Quando a gente sente fome, o que é que a gente faz? Come, né? Quando a gente está cansado, caindo de sono, o que é que a gente faz? Dorme. E contra a força física da natureza, quando a gente sente vontade de ir no banheiro, que não pode ser segura, mas chega um ponto que você não tem mais como segurar. A força física faz te dar a vontade e você fazer as coisas. Pois bem, no processo educacional financeiro, no processo usar a inteligência financeira, a gente pode usar a força física para nos ajudar. Quer ver um exemplo? Quando a primeira força física que a gente utilizou nos hábitos foram nossos pais, ou aquele que ficou responsável. A gente não tinha vontade de tomar banho, de ir para a escola, não nasce essa vontade. São os pais, os tios, ou os responsáveis, os avós, que nos impulsionam a ter a vontade de comer, tomar banho, ir para a escola e tudo mais. Na primeira infância é isso. Na idade adulta, são os compromissos, são os boletos, são as responsabilidades, são as dívidas, são as contas para pagar, são as bocas para alimentar, que nos dá vontade, mesmo forçado, de cumprir e de seguir a nossa trajetória. Mas daí nasce um outro problema: o tédio, o cansaço, a sensação de impotência, o marasmo, o conformismo, o comodismo. E é isso que a gente tem que mudar a chave. A primeira dica, primeiro substituir os pensamentos e transformar isso numa outra vontade, numa vontade para poder fazer dinheiro, numa vontade de buscar rendas para melhorar e ajudar o processo de economia. Eu falo muito mais de questão educacional, mental e fortalecimento da mente do que propriamente regras. Porque se você quiser 5 regras para fazer dinheiro, 5 regras para economizar dinheiro, 5 regras para ter uma renda extra, tá cheio de vídeo aí na internet que vai te falar de vender sites, de vender alguma coisa, tá cheio de regras, você pode buscar isso. Mas é importante ter um objetivo claro, uma meta delineada, é importante você saber e se convencer disso. E essa questão de usar a força física que dá vontade para as questões fisiológicas e da vida, a gente pode usar a mesma coisa, a mesma força, canalizando para poder economizar dinheiro. O desafio agora poderia ser, por exemplo, dizer muito simplesmente: olha a sua conta bancária agora, como que está? Você tem algum centavo nessa conta bancária? Se você tiver um centavo, direciona para uma outra conta digital de investimento. Começa com um centavo. Eu comecei com R$16. Então, começa com um centavo. Faz isso agora. A Mel, ela fala da regra dos 5 segundos. A gente tem 5 segundos para desistir ou fazer alguma coisa. Então, nesses 5 segundos, você ou racionaliza se dando desculpas, é aquela história que eu falei no início, qual a história que você está contando para impedir você de realizar os seus sonhos, e a gente continua contando essa história durante anos e caindo no marasmo, na infelicidade, no tédio, na angústia, na dor, nas dívidas, no sofrimento, nos empréstimos desenfreados e não realizando nada para a vida, ou mudando de algum fato alguns aspectos que vale a pena a gente direcionar e mudar a nossa vida. Então, é importante que a gente possa ter compaixão conosco mesmo e pensar no nosso eu futuro. Ele vai chegar. De qualquer forma, o seu eu futuro vai chegar. Não se julgue, tenha compaixão, se perdoe, se eduque e caminhe para frente. É importante buscar isso. Uma outra questão que a gente possa fazer é muito comum de falar de orçamento familiar para ajudar a economizar dinheiro. É fundamental você ter um orçamento familiar, mas como fazer sozinho, sem apoio das crianças, do marido, do ex-marido? Tem ex-maridos, por exemplo, tem crianças com casais que se separam, ex-marido que acha que com R$150 dá para educar uma criança, ou que você dá uma voltinha uma vez por semana e pronto, tá fazendo a sua parte como pai. Não é assim. Ser pai, ser mãe requer muita responsabilidade e requer recursos. E para fazer um orçamento familiar você tem que chamar todo mundo para participar, mesmo aqueles que têm o compromisso de manter o pequeno e chamar para clareza. Olha,
qual o valor certo que você vai contribuir. Eu tenho que me programar, eu tenho que fazer. Então, eu atendo pessoas, e tem uma senhora que o marido, mesmo na justiça formado, não dá os 150 reais. Como é que você educa 2 crianças com 150 reais? Não tem condição, não dá para nada. Então, aqui um alerta aos homens, caiam na real e cumpram a sua responsabilidade. E um alerta para as mães, cobrar de quem de fato tem a responsabilidade de fazer e de acontecer, tá? Então, fazer um orçamento familiar é importante com a participação de todos. E naturalmente se inspirem em pessoas que já fazem, que já têm isso feito, que já tem. Isso vai te ajudar a economizar dinheiro. Mas a regra do que eu uso e que é muito importante, eu vou te dizer daqui a pouco. É importante também você, além disso, traçar uma estratégia. Como você pode ter esse caminho delineado, como você pode seguir. Compartilhe a importância com todos na família de você ter uma poupança, um lugar, não uma poupança, caderneta de poupança, mas uma conta investimento para a realização dos sonhos, para realizações futuras, para acontecimentos que possam levar a família a ter alegria, prazer e satisfação. E isso pode te ajudar no longo prazo a te motivar a guardar dinheiro. A gente tem muitos métodos. O Tiago fala dos potinhos, outras pessoas falam contas digitais, na mais atual, é só transformar os potinhos do Tiago em contas digitais, outros falam o envelope, outros falam até o porquinho mesmo, cada um fala. Mas o fato é muito simples. Você hoje se você não tem uma conta digital nesses bancos, que hoje quase todo banco tem conta digital com zero custo, é importante que seja zero tarifa. Muita gente que não tem recurso, eu conheço pessoas que não têm recurso, continuam com contas em bancos tradicionais pagando tarifa, pagando R$1.000 por ano de tarifa. E no final do ano não tem esses R$1.000 para fazer o Natal feliz na sua família. E não sei qual que é a lógica que essas pessoas utilizam para poder fazer isso, tá certo? Então, a primeira coisa que você deve ter é definir uma meta clara, um objetivo claro para o seu dinheiro, para poder te motivar a economizar. Sem isso, você não vai ter uma meta, um objetivo claro para alcançar. Então, de definir uma meta e priorizar isso, e isso faz parte das escolhas. Não é excluir, é incluir. Não como é que se diz? Cortar gastos, é priorizar gastos. Porque quando você prioriza gastos, só essa mudança de palavra já muda uma chave. Isso te dá a sensação de poder de escolha, te dá o controle do teu dinheiro, te dá o direcionamento do teu dinheiro, te dá a sensação de realização, muda um monte de sentimentos aqui dentro de você que vai te dar conforto. Então, quando você diz claramente para onde tem que ir o seu dinheiro, começa a tirar aquela questão de que economizar é difícil e que requer sacrifício, mas que a gente pode sim, priorizando algumas áreas da vida, pode sim fazer isso acontecer. Porque, convenhamos, vamos falar a verdade, eu e você já aconteceu. A gente já muitas vezes deixou de cumprir um compromisso, pagar uma conta de luz, ou uma conta de água, ou um telefone, serviços essenciais, muitas vezes para um divertimento, ou para outra coisa, canalizou o dinheiro para outra coisa. Por exemplo, muita gente está agora nas diversões da vida, e nada contra, mas muitas vezes tirando o dinheiro de uma área e escolheu se divertir, e está tudo certo. Qual que é o custo disso? Qual que é a responsabilidade? Então, isso que é a dinâmica da vida. Quando você usar a estratégia que eu vou te dizer, que eu estou deixando mais para o final, você vai ver, por exemplo, como é muito fácil e prático. Eu vou te dizer agora como que você pode fazer isso. Pagando-se primeiro. Esta é a principal estratégia de que vai te levar a economizar dinheiro.
é a luz no fim do túnel. Quando você sai do campo do vitimismo, de que eu não posso, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, sai desse campo do vitimismo e vai para o campo da ação, que, como diz Neil Bushell e Walt Disney, a única coisa que te faz fazer as coisas é parar de falar e começar a fazer. Usa as regras dos 5 segundos da Mel Robbins. Usa essa ação de fazer do Walt Disney, do Neil Bush. Muita gente, por exemplo, alguém que ganha 3 mil reais, acha difícil economizar 300 reais, 10%, porque não sobra dinheiro. É a grande alegação. É natural que não sobra em alguns momentos, mas quando você toma essa atitude de escolher, de pagar-se primeiro, você começa a criar o hábito de economizar. Você começa a desenvolver o hábito. Qualquer custo. Pegar alguém que ganha um salário, 1.300, vamos dizer aqui, mais ou menos, que é o salário mínimo. Acho difícil pegar 130. Pegue 50 reais. Você certamente tem 50 reais. Pare de contar história e pegue esses 50 reais e coloque numa conta de investimento. Faça isso hoje. Os bancos online são 24 horas, eles são as contas digitais. Abra uma conta digital hoje. Primeiro passo. Pegue seus 50 reais de algum canto que você tiver e coloque lá nessa conta digital. E não mexa. Não mexa. E não mexa. E experimente fazer isso durante 12 meses, durante 6 meses, durante 3 meses. Experimente fazer isso. Experimente comprar o Tesouro Direto, que é o primeiro investimento de uma renda fixa. Se você não fizer isso, eu vou dar uma aula só sobre o Tesouro Direto, que é bem prática. Mas você pode fazer isso. Hoje tem as ferramentas, o site é muito simples. Você entra Tesouro Direto. Você entra, é muito simples. É autoexplicativo. Você abre uma conta, vincula, já é vinculado automaticamente à sua conta bancária que você tiver. E aí, quando você faz esse vínculo, você começa a comprar. Escolhe lá o tesouro. Tem o Renda Mais, que é de 30 reais. 30 reais. Tem o Tesouro Selic com vencimento em 2 anos, em 3 anos, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. Tem vários títulos. Escolha um e comece a comprar esse título e você vai ver o seu investimento crescer. Eu vou fazer postagem sobre isso. Então começa a fazer isso. É fundamental você ter esse processo de educação com você mesmo. Lógico que depois de adotar uma estratégia de pagar primeiro, depois de estar motivada e compromissada com você mesmo em economizar dinheiro, você vai ter uma questão que é coragem, você vai ter a força com você mesmo, você vai se autoajudar e você vai poder conseguir alcançar as suas metas financeiras. Determine uma meta pequena, uma meta intermediária e uma meta mais alta. As metas têm que ser desafiadoras, elas têm que ser ousadas, mas elas têm que ter pelo menos 4 aspectos que eu vou falar aqui para você. Então, essa estratégia do Tesouro Direto é uma primeira, não é o investimento melhor, gente, não é uma recomendação financeira, mas é para você começar, é para você ter a sensação de dizer, olha, eu tenho compromissos vencidos, mas eu também comecei a investir, eu já tenho um Tesouro de Renda Mais, eu já tenho um Tesouro de Selic 2026, eu já tenho até uma ação. Tem ação que custa R$11, R$13, frações de ações. Hoje, com as contas digitais, como a gente já falou aqui, a Melhores Corretora, a gente já fez live, eu vou fazer outras lives sobre isso, e é riquíssimo. Como abrir uma conta na corretora? Anota aí, como abrir uma conta na corretora, tem vídeos explicativos, diversas corretoras. Hoje você pode comprar com ações fracionadas e é fantástica. Você também tem que, antes, para priorizar naturalmente, evitar naturalmente os gastos desnecessários, mas só você pode priorizar o que é gasto desnecessário e o que é necessário na sua vida. Só você pode fazer isso, mais ninguém.
Mas é fácil começar, gente. É importante que você coloque isso na sua cabeça. É fácil começar, é possível e existem maneiras de fazer isso. Por exemplo, alguém que tem um salário fixo, uma renda, que cai todo dia 15, todo dia 30, ela pode programar um crédito automático naquela conta de investimento. A conta dos sonhos, a conta da viagem, a conta da escola do seu filho, da formação do ABC, a conta dos 15 anos do seu filho, aos 18 anos. Crie nomes para os seus sonhos, né? Paris, eu conheço uma pessoa há 15 anos que ela diz que vai a Paris, ela tem renda, tem salário, tem tudo mais e nunca se programou. Eu já mandei 10 vezes de R$90, R$70, R$150 as passagens para aquelas agências de lá CVC, por exemplo, porque quando você programa com 2 anos de antecedência, é possível, gente. É totalmente possível a qualquer ser humano que ganhe no mínimo pouco. Aí a Paris, quando você programa isso, dá para fazer. Então imagine, 10 de 150, passagem de ida e volta. Depois você começa a programar com passagem de ida e volta, depois você programa o hotel, depois você programa os gastos. E você vai fazendo isso e passa tranquilamente, mas você tem que ter vontade e começar a fazer. Quando você realiza as suas metas, quando você chega a alcançar a primeira meta, as menores, pode ser aquela, Paris pode ser o auge da sua, pode ser intermediário, mas quando você começa a fazer a menor, você tem uma sensação de segurança, de estar no controle, você começa a ver a importância de ter uma reserva financeira e a facilidade de alcançar os objetivos, lhe dá tranquilidade, lhe dá liberdade e lhe dá principalmente aquela sensação de realização, que é a coisa mais importante que possa dar quando você alcança as suas metas financeiras. Vamos lá, eu queria passar também, além do pagar-se primeiro, mesmo para quem ganha pouco, tem que criar uma meta para fazer isso, uma meta realista, uma meta alcançável. Eu vou passar aqui algumas perguntas que possam te ajudar como estratégia a alcançar isso. Tem algumas perguntas que possam te ajudar a identificar os teus objetivos, porque uma das dificuldades das pessoas é de definir um objetivo financeiro. Muita gente diz assim, eu quero ir a Paris, mas como? Que forma? De que maneira? Então, assim, uma forma de identificar os seus objetivos financeiros podem ser fazendo perguntas a você mesmo. Eu vou te dar 10 perguntas de como você pode realizar, anote aí, 10 perguntas de como você pode fazer para traçar um objetivo financeiro e começar a economizar e ter essa luz no fim do túnel. Nada se faz, gente, eu já mostrei aqui, sem vontade própria. Você tem que desenvolver essa vontade e pode usar a força física e pode usar a tua motivação íntima, mas você pode começar com as perguntas. Qual é a sua primeira pergunta? Qual é a sua atual situação financeira? Você está satisfeito com a sua atual situação financeira? E evita respostas óbvias. Minha situação é péssima, eu não estou satisfeito. Não, evita respostas óbvias, curtas, de sim ou não. Qual é a tua atual situação financeira e como você se sente em relação a isso? Escreve para que você possa traçar esse objetivo financeiro. Qual é a tua renda? A tua renda completa. Se você ganha R$10 de alguém, se você recebe 100 ou 1.000, seja o valor, a tua renda é o teu salário, é todo o dinheiro que entra na tua mão. Qual que tu tem por mês? Coloca lá, anota isso. Quanto você gasta por mês? Poucas as despesas fixas, aluguéis, alimentação, transporte, mas as despesas variáveis, elas são importantes e muitas pessoas não têm nem ideia de quanto recebe e nem de quanto gasta. Uma vez, olhando o orçamento de uma cliente, pedindo para fazer o orçamento, fez uma planilha linda, maravilhosa, bem feita, colorida e tal. Ela só esqueceu de colocar todos os empréstimos que ela tem. Então tem que ser realista isso. Então tem lá as contas, as despesas, mas não vamos falar de dívida agora. Vamos
ir nessa estratégia para traçar o objetivo financeiro. Quanto você gasta por mês em despesas fixas, em despesas gerais, né? E as despesas variáveis é importante. Quanto dinheiro você gasta por mês também nas suas dívidas, para pagar dívidas e tal, mas quanto dinheiro você já tem economizado ou investido? Se a resposta é zero, você tem que começar. Começa com 1 centavo para te dar a sensação. 1 centavo é a menor parcela de uma moeda, gente. 1 centavo. E, lógico, não vai te deixar rico, mas vai te dar uma sensação fantástica de começar. E todo começo é pequeno. Não existe começos grandiosos, salvo as exceções, mas todo começo financeiro é pequeno. E existem exemplos muito bacanas na internet que eu posso te ajudar. Quais são os objetivos financeiros a curto prazo, de 6 meses ou 1 ano? Depois, quais são os objetivos financeiros em médio prazo, de 2 a 5 anos? E algumas pessoas têm uma grande dificuldade da relação tempo. E quais são os seus objetivos a longo prazo, mais de 5 anos? Eu costumo dizer, como que você quer estar daqui a 10 anos? É difícil muita gente conseguir projetar. Muitas pessoas não sabem como é que vão estar na quarta-feira de cinza, amanhã. Ou como vão trabalhar na quinta-feira, em que estado físico e mental ou emocional vão trabalhar na quinta-feira. Mas ter essas ideias de tempo, de profundidade, de meta a curto, médio e longo prazo. Se para você é difícil em anos, faz em meses. Traz uma estratégia para a tua realidade. Se para você é difícil em meses, faz em semanas. Traz para a tua realidade. Agora, se é difícil em meses, em anos, faz em dias. Faz em dias. O que você quer alcançar em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias? Agora, se você tem a crise de ansiedade a tal ponto, faz algum planejamento em horas. O que você quer alcançar em 1 hora, em 2 horas, em 3 ou 4 horas, no início da manhã, no início da tarde e no início da noite. Mas faz para que você possa ter a sensação de realização. De novo, usa as regras dos 5 segundos da Mel Robbins. Faz, não racionaliza, apenas faz. O que você está disposto a fazer para alcançar os seus objetivos dentro da ética, da moralidade e do que for saudável para você também. Bem, a gente passou aí rapidamente 10 questões com ideias para desenhar, nomear os teus objetivos financeiros. São fundamentais para que você possa ter ideia de economizar. Por exemplo, se você quer ter daqui a 6 meses R$500, é importante quanto que você pode estar economizando. Se você quer ter R$3.000 daqui a 6 meses, R$500 por mês. Mas se você quer ter R$500 em 6 meses, menos de R$100 por mês. Se você quer ter, então traça uma meta assim realizável, chama-se de reserva de emergência, isso. Mas você pode falar qualquer coisa. Eu quero ir para a serra com a família. Eu lembro que em 1999 era um certo desafio, mas a gente se programava para gastar R$50 nas férias de final do ano, em 1999, que esses R$50 era muito mais valor do que era hoje, mas naturalmente não dava para tudo, né? Tirando a hospedagem, que já estava feita e aquela coisa toda. Mas R$50 para gastar em almoço, janta, para a família, passeio e tudo mais na serra. E era alcançável, e era realizável. Então, hoje esses R$50, naturalmente pode ser os R$500 para alimentação. Então, você tem que determinar nomes. As pessoas chamam de reserva de emergência, eu prefiro chamar contas de sonho. Contas de sonho para curto prazo. Onde você quer estar, ou passear, ou fazer daqui a 5, 6 meses. E traça um objetivo, um valor, determina, escreve isso, bota no teu bloco de notas, num caderno, numa planilha, na tua geladeira, em algum canto. Meta de médio, curto e longo prazo, tá certo? E dá especificidade, especifica o valor.
É importante para que você possa fazer avaliações no meio do caminho para saber se está alcançando ou não. Então, especificar uma meta, ela tem que ser específica, uma quantia específica. Quanto você precisa economizar para ter R$1.000 no final do ano? Né? Quanto que você precisa economizar para ter R$100 no final do mês? Quanto você precisa economizar ou fazer dinheiro para você ter uma verba extra, um valor extra para poder fazer um passeio, uma coisa? Então você tem que especificar e tem que ser mensurável. O objetivo econômico ele tem que ser mensurável, ou seja, ele tem que ser medido. Qual que é o prazo? Primeiro tem que ser específico, segundo ele tem que ser mensurável. Qual que é? Eu quero ter R$500 guardar R$500 por mês em 6 meses para ter R$3.000 em 6 meses. É mensurável, medido quanto que você tem, quanto que você quer ter e em quanto tempo. Isso é a questão de ser mensurável. Específico, porque você tem que dizer o valor total que você quer ter. Então, repetindo, R$3.000 em 6 meses, eu tenho que guardar R$500. Eu estou dando um exemplo, não sei quanto que você quer ter em 6 meses, mas quanto você precisa economizar ou quanto que você precisa fazer para poder ter. Mas eu estou te ensinando que a meta ela tem que ser específica e ela tem que ser mensurável. E ela tem que ser atingível. O objetivo ele tem que ser alcançável. Por isso que você vai fazer o equilíbrio entre as rendas e entre os gastos, para que você possa ter uma meta atingível. Isso é um plano de ação. Ele tem que ser muito claro para que você possa. Depois eu acho que eu vou fazer um desenhozinho, né, para a gente ficar isso bem claro. Então, especificidade, mensurável, atingível. Esses são 3 pontos. E o 4º ponto tem que ser relevante. A meta ela tem que ser relevante para você garantir a sua possibilidade de alcançar. Ela tem que ser estimulante para você. Relevante no sentido de ser importante. Ela tem que ter uma importância. Qual que é a importância para você ter os R$3.000, os R$100, os R$500 nesse período que a gente falou? Então ela tem que ter essa relevância para você. E a 5ª coisa, ela tem que ser temporal. Temporal, ela tem que ter um prazo definido, né? Além de ser específica, mensurável, atingível, relevante, ela tem que ser temporal. Porque é de meta em meta que você consegue alcançar. Meta é uma coisa, tarefa é outra. Tarefa é aquilo que a gente faz para alcançar a meta. São as ações, as tarefas. Então a meta ela pode ser dividida em 5 partes, né, para que você possa ter uma ideia clara do seu objetivo financeiro. Você quer ir a Paris ou a Disney em quanto tempo? Né? É uma meta importante. Ela é atingível, ela é alcançável, ela é mensurável, ela tem uma temporalidade, e ela é específica porque eu acabei de dizer, ir a Disney. Então você tem que destrinchar. Repetindo mais uma vez para ficar claro: específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tá certo? Isso para poder você ter clareza de como fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos para você criar o hábito, né? A consistência ser fundamental isso. Depois de você repetir essas ações, você vai ter o hábito sem sombra de dúvida. E importante acompanhar o progresso a cada passo, manter-se inspirado sempre e refletir sobre as razões por que você quer fazer essa questão, por que você quer ter esse objetivo financeiro, por que você quer manter nessa forma. Refletir sobre as razões é fundamental. E uma coisa importantezinha também é celebrar as vitórias, cada etapa alcançada. Você tem que celebrar, não vai gastar o dinheiro todo, mas vai celebrar as vitórias de forma que você possa manter a sua mentalidade positiva em relação ao dinheiro. Uma das coisas que pode te ajudar são os podcasts, né? São fantásticos. Eu vi um hoje, Finanças Femininas, com a Carol Sandler. Tem Investimentos e Finanças Pessoais com o André Bonas. São 2 podcasts que eu não conhecia.
Se você gosta de algo mais rebuscado, em inglês, por exemplo, que vai te dar um mundialmente famoso, um podcast norte-americano do Patrick Oshawa, Invest Like the Best, é um dos podcasts mais famosos lá nos Estados Unidos. After How and Time and Think, com a Paula Pente, que também é muito conhecido, Radical Personal Finanças, do Oshawa, e bem mais rebuscado. E vídeos, procura vídeos para te manter inspirado, né? Tem vídeos de todo lado, de toda forma, TED Talks, traduzido, não precisa você falar inglês, você bota lá, segredo de manter motivado, e vai aparecer um monte de vídeo. Usa o chatbot para poder te ajudar, se você ainda não conhece, chatbot não, o chat GPT, se você ainda não conhece essa importante ferramenta, é fantástico e vai te ajudar muito sobre finanças. Livros, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, Os Segredos da Mente Milionária, que são um livro que eu leio pelo menos 2 vezes por ano. O Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, do Gustavo Sebastian, nesse mesmo ator. Rico por Acidente, do Nassim Taleb. E tem muitos livros em inglês, em português. Isso vai te ajudar a manter motivado e numa rota certa, tá bom? Eu queria te passar mais sobre um outro roteirinho de perguntas, só para poder te ajudar mais isso, para você manter principalmente a questão da autorreflexão. É importante você fazer essa autorreflexão para economizar, gente, para juntar dinheiro. Existe tempo, planejamento, longo prazo, precisa ação, mas precisa fazer primeiro uma autorreflexão. Você precisa entender quais são as suas crenças, quais são as suas atitudes em relação ao dinheiro, onde é que isso está afetando nas suas decisões. Esses dias uma pessoa que ganha pouco pegou seus R$500 e papocou, né, como a gente fala aqui, papocou todinho, e essa pessoa no dia seguinte está lá precisando do dinheiro que ela mal. Mas é loucura, mas tem muita gente fazendo loucuras assim. E superar o padrão negativo do teu modelo sobre dinheiro, o teu pensamento, os teus comportamentos, os teus hábitos, é fundamental fazer essa autorreflexão. E aqui eu pergunto para você, o que de fato você quer? O que de fato você quer para a sua vida financeira? Você tem um compromisso inadiável. Sabe com quem? Com você mesmo, daqui a alguns anos. Um compromisso inadiável. As tuas decisões hoje, se você pudesse fazer essa autorreflexão, as tuas decisões hoje têm um grande impacto em você mesmo daqui a algum tempo. Pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, pode ser daqui a alguns anos, daqui a umas décadas. Mas você vai ter esse compromisso, esse encontro inadiável com você mesmo daqui a alguns anos. E as suas decisões no hoje têm impacto direto no seu eu de amanhã. Eu queria te fazer algumas perguntas que você possa fazer essa autorreflexão. Eu tenho aqui umas 8 perguntas que possam te ajudar. Vamos lá, anota aí a primeira pergunta. O que você acha que está faltando na sua vida financeira atualmente? Não vale dizer é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. O filme que eu te dei o exemplo aí, só para te inspirar, o cara recebe uma bolada na Mega Sena, na loteria, e não resolveu o seu estado emocional das suas escolhas sobre o dinheiro. Só fez ele gastar mais, comprar um carro desse aqui, que foi a única coisa, e depois ter que vender tudo. Já deu um spoiler do filme. Mas o que você acha que está faltando em sua vida financeira atualmente? Não é dinheiro. Não é só dinheiro. Pensa aí, o que você faz, o que você acha que está faltando na sua vida financeira atualmente? Qual a importância que você dá ao dinheiro na sua vida atualmente? Qual a importância? Dinheiro para você é o quê? Eu já fiz uma live com alguns exercícios práticos justamente perguntando isso. Eu fiz um treinamento em 2016, se eu não estiver equivocado, 2016, 2015, novembro de 2015, a única vez que eu tirava o autor daquele Segredo das Mentes Milionárias, esteve no Brasil, fiz um seminário, onde as primeiras perguntas que ele faz para nós lá, 3 dias de seminário fantástico, ele diz assim, o que é dinheiro para você? Para desenhar o teu modelo mental, para saber primeiro como é que está o seu modelo mental e para desenhar depois.
O que o dinheiro significa para você? Para muita gente tem um significado, mas não importa para as outras pessoas, o que importa para você. Qual a importância que você está dando ao dinheiro e o que ele significa. Isso vai te ajudar a traçar o teu objetivo financeiro e começar a economizar, como a gente falou anteriormente. E terceira pergunta, o que você considera uma vida financeira saudável? Isso vai te impulsionar para o futuro, vai te tirar desse marasmo atual, da dor, do sofrimento, da angústia atual, de só pensar nas contas, nas dívidas, e vai te projetar um pouco para o futuro. O que você considera uma vida financeira saudável? Vai te ensinar a sonhar. Muita gente não acha isso impossível, não consegue sonhar porque está tão imerso às contas, tão preocupado com essas emoções negativas que a dívida, a pressão, a cobrança dá. Mas volta um pouquinho lá na live, você vai ver que eu falei sobre isso, de como sair dessa situação. Quarta pergunta, quais são os seus maiores objetivos financeiros no momento? Não vale dizer só pagar suas dívidas, não diga isso. Pense em algo mais profundo, algo que te traga vida de fato, que te traga emoção para a tua vida, que traga sensação de realização. Para muita gente é ver o filho formado no ABC, para muita gente é ver o filho formado, para muita gente é dar uma vida confortável para o filho, para a filha, para os pais. Mas para você, quais são os seus maiores objetivos financeiros no momento? Foge além da questão só pagar a dívida, foge disso. O que você poderia fazer diferente para melhorar a sua situação financeira? Muita gente fala trabalhar mais, fazer hora extra, encontrar renda extra, fazer dinheiro de alguma outra forma, mas dentro da ética, da legalidade, o que você poderia fazer diferente para melhorar a sua situação financeira? Nós somos tão ricos na nossa capacidade. Hoje eu vi um dado da própria Mel Robbins, ela falando de uma pesquisa, de um estudo científico. Os cientistas chegaram à conclusão de que para nós nascer, na condição que a gente está, com os pais que a gente biológicos que a gente teve, na vida que a gente está, no lugar da situação, é uma chance em 4 trilhões de oportunidades. É uma chance e você é esse vencedor. Você é o que nasceu, você é único na humanidade. Não existe outro igual a você. Não existe outro com os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos anseios, as mesmas vontades, os mesmos medos, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos. Não existe. Você é único. Eu e você somos únicos. John Powell fala isso. Felicidade no Trabalho Interior foi um dos melhores livros que eu li em 1900 e bolinha, não lembro mais. John Powell. E ele diz assim: você é único. Deus lhe fez e jogou a forma fora. Não existe um outro igual a você. A pessoa que você ama, graças a Deus, é totalmente diferente de você, graças a Deus que é. Então você é único. Acredite nisso. A 7ª pergunta. Quais são as crenças que você tem limitantes sobre o dinheiro que elas estão te impedindo no progresso financeiro? Muita gente pensa assim: dinheiro só corre para o mesmo lugar. Dinheiro só vai para o mar, só para os ricos, só para as pessoas que têm. Quais são as crenças que você tem sobre o pensamento de dinheiro que está te impedindo um progresso financeiro? Muitas vezes a inveja, muitas vezes a inveja, gente, é um sentimento humano. Qualquer ser humano tem. Não tenha vergonha. Comece a trabalhar de como fazer e mudar isso. Mas é um sentimento feio, mas é inerente à criatura humana. Todos sentimos, em menor ou maior grau. O problema está na doença ou como canalizamos esses sentimentos. 8ª pergunta. Quais são os seus pontos fortes em relação ao dinheiro? E como você pode usá-lo para melhorar a sua situação financeira? Tem gente que é ótimo em fazer bolo e não está usando essa capacidade. Tem gente que é ótimo para cozinhar e não está usando essa capacidade. Olha, eu moro em um lugar que muita gente, nesse carnaval, por exemplo, teve os funcionários que trabalham de folga natural. E você estaria disposto a trabalhar 5 dias para receber R$1.000? Teve gente que pagou aqui para diarista extra R$1.000 para poder cozinhar durante os 5 dias. Percebe? E tem gente que sabe cozinhar. Eu não sei se você fazer macarrão com ovo e faço e fico satisfeito. Então, tem muita gente que tem um dom de cozinhar e não está usando esse dom. Eu falo dom para ficar mais claro. Tem essa habilidade.
Tem muita gente que faz bolo com a maestria, os bolos são deliciosos e não está vendendo esse bolo. E não está fazendo dinheiro com essa sua habilidade. Tem muita gente que é ótima em ouvir pessoas e não está usando isso para poder conversar. Não sei se vocês sabem, tem sites, olha, você até aluga amigo, se aluga amigos. Tem startups norte-americanas que aluga amigos, só para você ter noção. Hoje o que você puder imaginar é vendável na rede internacional dos computadores. A internet é fantástico, é um mundo de oportunidade. Então a desinformação é a maior armadilha financeira das pessoas, diz Gustavo Cerbasi. E as pessoas não estão usando isso para fazer dinheiro. Passa horas e horas lá no Instagram, vendo fofoca, vendo a vida dos famosos, quem saiu com quem pegou quem está na nação por cair. Dane-se. Não vai te trazer um centavo saber disso. Eu não assisto televisão desde 1994. Não perdi nada. Nada mesmo. Não assisto televisão, não leio jornal desde 1994. E estou aqui, preocupado exclusivamente com a minha vida, em fazer dinheiro. E é isso que eu faço de melhor todo santo dia. Não sei os famosos, quando as pessoas dizem, você sabe o que aconteceu, que famoso? Eu fico lá a ver navio. Eu não sei. Não sei da vida do famoso, não sei quem está famoso, o artista do ano, não sei, e não me acrescenta em nada. Mas eu sei qual que é a melhor ação norte-americana que está dando dinheiro. Eu sei qual que é o melhor dividendo que está fazendo dinheiro aqui no Brasil. Eu estou estudando criptomoeda, eu estou estudando investimentos estruturados com opções. E isso é muito mais complexo. Isso vai me trazer a possibilidade de viajar com a minha família, de realizar os meus sonhos e de fazer dinheiro, de manter as minhas empresas. E é isso que vale a pena. Saber da vida do famoso, de quem pegou quem, de quem está fazendo o que no carnaval, não vai te ajudar em coisa nenhuma. E isso que é importante. Então, qual o ponto forte que você tem? Porque eu sei, todo ser humano tem. Você também tem. E aproveita para usar isto a teu favor. Aproveita de verdade. Cultiva a gratidão. Substitui os problemas pela gratidão. Traz emoções poderosas de te motivar. Começa a exercer uma outra perspectiva para te motivar na vida. Busca um propósito, um ideal, além de só olhar fofoca, de só olhar a vida dos outros, de só olhar Instagram, e que não vai te dar resultado. Busca um propósito que te leve para o outro nível, porque é possível. Para economizar dinheiro precisa disso, não são regras de 1, 2, 3, 4, 5 passos. Para fazer riqueza, que é muito melhor do que economizar dinheiro, ter um propósito é o que vai te fazer isso. Ter um propósito ideal. Encontre benefícios dentro desse propósito para te motivar, benefícios dentro e benefícios fora, para você ter a verdadeira motivação. E outra coisa que eu queria para terminar esta nossa live, eu queria te contar uma frase que pudesse te lembrar sempre. Cada escolha financeira que você faz hoje afeta diretamente o seu futuro. Então faça as escolhas sábias, viva com propósito e conquiste os seus sonhos financeiros. Talvez seja até fácil você ouvir isso. Talvez você imagine que é muito difícil fazer isso. Mas ele começa com um único passo. Você fazendo alguma coisa por você mesmo, pelo seu eu futuro. Porque a única coisa que você vai encontrar fatalmente lá na frente é você mesmo. E as suas escolhas de hoje vão determinar o seu resultado de amanhã, como as de agora foram determinadas pelas escolhas do passado. Lembre-se disso. Lembre-se de ter escolhas melhores e mais acertadas a partir desse grande potencial que Deus te deu, que foi a capacidade de buscar, de lutar. Saia desse marasmo. Comece a usar todas essas regrinhas e dicas que eu passei aqui, que você observou. Tá certo? Então, é uma alegria sempre, sempre, sempre. Amanhã eu vou falar sobre as questões da ambição e da ganância para evitar os golpes. Principalmente desses dois pontos motivadores para que você possa.
Se você gostou dessa nossa live, curte, comenta, compartilha. Vai ser uma alegria compartilhar com você esta e tantas outras nessa jornada, porque falar do dinheiro. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.